Uhum. E me diz E o a seguinte... ciência é muito importante, né, nesse não, sentido. é isso que eu ia te falar, é sobre o fato paradoxal de que, enquanto compreensões tecnológicas diversas, ciência genética se desenvolve extraordinariamente e tudo que diz respeito também aos ambientes e às criações de natureza tecnológica, inteligente, para além de nós, a gente atribuindo e construindo inteligência de natureza artificial. De um outro lado, a perspectiva da exploração do espaço e de outras que são as aventuras e que são os desejos ardentes da vontade conquistadora do homem. No meio disso tudo, com ciências novas aparecendo todos os dias, surge a louca e inimaginável ideia que se transforma numa coqueluche de ideologia não pensante que tem como simbolização maior a afirmação de que a Terra é plana. Então, o que é extraordinário é que no mesmo mundo em que bactérias podem ser programadas para ajudar em determinada circunstância inatingível na vida humana, no corpo humano, ou seja como seja, qual venha a ser o espião organicamente robótico que vai cumprir tarefas necessárias no organismo humano ou no cérebro humano, concomitantemente a tal desenvolvimento, tem esse choque, como se os Jetsons e os Flintstones fossem fadados a habitar juntos a mesma sociedade o tempo todo. Então, uma das coisas cansativas, pelo menos para mim, é ir vendo aturdido, com uma alegria enorme, alguns desenvolvimentos humanos da ciência, da compreensão, dos atingimentos da ciência. Eu, por exemplo, sou fascinado por tudo que diz respeito ao ambiente da mecânica quântica, me enlaça, me faz literalmente enlaces quânticos e me projeta. E desde há muitos anos. Ao mesmo tempo em que você está brigando contra o seguinte maior tema da humanidade contemporaneamente, que são as fake news. Uhum. Ou seja, a gente penetra ambientes inimagináveis, ao mesmo tempo em que essa sociedade foi batizada no início deste ano de sociedade pós-verdade. Uhum. Enquanto tem áreas enormes da humanidade dedicadas a descobrir factualidades cada vez mais profundas. Há grupos num estado de negacionismo, parece até que como reação a esse futuro inevitável. Uhum. Eu vejo em muitos desses movimentos de negacionismo e anticientificismo, eu vejo muito medo. Um medo enorme daquilo que vai acontecer. E que, como você disse, não tem mais volta, porque nunca houve volta na história humana. O homem nunca ficou sabendo sem ir atrás. E nunca, tendo ido atrás, retrocedeu daquilo que ele atingiu. A estrada continua sempre do ponto de atingimento em diante. Uhum. E isso, nesses dias de tanta velocidade, de mudança em todos os níveis, especialmente na ciência, há uma quantidade enorme de pessoas em pânico, especialmente a religião.
A religião está vivendo um estado panicoso, historicamente extraordinário, porque ela se agarra a tudo que seja atraso, como se ela pudesse segurar o futuro, impedir que ele vá, puxa, e eu te juro que a Terra é plana, em nome de Jesus. Como é que você se sente vivendo nessa contradição? Nossa, é isso que é não conseguir enxergar, né, essas diversas realidades. A coisa da fake news e negacionismo e esse retrocesso, né? Porque é que nem você disse, né? A gente não volta para o mesmo ponto, né? Por mais que tenham algumas coisas que são circulares, ela trabalha em espiral e ela nunca volta para o mesmo lugar, né? Então, a gente está num momento assim que, apesar da gente ter muito conhecimento acumulado, a gente ainda consegue patinar, né, em algumas coisas e isso ser usado também, né, como uma programação por um fim muito específico, né? Acho que toda essa criação de fake news, essa quase obscuridade que é colocado assim na realidade, né, nas coisas que são observáveis, porque se tem uma coisa que eu acho que a religião tem muito a ver com a ciência, é essa aproximação de como enxergar a vida, a morte, a criação, o sentido, né? E eu acho que nesse momento que a gente fica de muito obscurantismo, é como se fechasse formas de observação, que é muito próprio do cientista, né, que trabalha basicamente com isso, com os fatos, mas a religião também, né, essa observação da natureza. Então, eu começo a não entender exatamente, parece que é um outro tipo de projeto, né? Não necessariamente alguma coisa relacionada à espiritualidade ou à religiosidade, porque elas têm um fim, né, digamos, uma metodologia muito parecida, que seja nos rituais também, né, que a ciência também tem seus rituais, né, os seus protocolos, etc. E tudo isso numa forma de tentar se aproximar cada vez do mistério, né, do mistério da criação, do mistério da vida, de tudo isso que a gente tem enquanto realidade, né. A questão é que a ciência faz isso pela entrada no ambiente da criação em si, cada um deles. Sim. E a religião, ela não consegue nem ser, na maioria das vezes, aquela que, pelo menos de longe, contemplativamente observa. Porque cada vez mais, não vou nem dizer cada vez mais, porque eu não conheço, senão indivíduos e pequenas fases religiosas em que se abriu o entendimento. Mas, normalmente, o que acontece é que o obscurantismo não vai embora nunca por causa do medo. Sim. A ciência é apavorante para a religião. Ela acha que ela tem uma espécie de direito de primogenitura para falar sobre as coisas que existem. E ela não as estuda. Ela só faz afirmações dogmáticas e peremptórias. Quando alguém as estuda, as abre, as compreende, as penetra, as entende, as discerne, esse indivíduo é tratado como um herético que atravessou um chão santo que tinha que ser guardado na aura da nossa ignorância para a gente poder ter a alegria de celebrar o mistério, não porque a gente não tentou abrir a cortina e olhar dentro, mas porque a gente tem tanto medo de olhar que a gente odeia quem quer que não possua o mesmo medo e que penetre o impenetrável. Então, isso está presente, por exemplo, no cristianismo, quase o tempo todo. Antes não havia esse nível de ciência, mas havia o medo do diálogo com a filosofia, que era a ciência vigente dos séculos anteriores, desde 500 antes de Cristo. Era a grande ciência humana, era a filosofia. Então,
a religião tinha um temor do diálogo com a filosofia, como se a filosofia fosse fazer perder a fé, porque ela estava propondo outros olhares, e só a ideia de propor outros olhares já é herética, essa ideia, olhar por outro ângulo, e sempre foi assim. Aí quando a gente chega na Idade Média, a gente teve aqueles espetáculos extraordinários de Galileu Galilei, e o que você está vendo não pode ser verdade, porque, de fato, o Sol é que gira em torno da Terra. E as lutas todas, depois, nos dias de Charles Darwin, outra vez, a observação da evolução das espécies, da natureza, parecia uma negação da criação divina em 7 dias de duração de 24 horas, como se fosse uma semana humana de criação, e a se agarrar àquilo, odiar por causa de alguém que está dizendo, não, foram eras. E aí o conflito depois com a arqueologia, com o carbono 14, com as medições de tempo, eu me lembro, aí eu já estava vivo, para ver o choque, o embate. E não, o carbono 14 diz que isso aqui tem milhares e milhares e milhares, talvez bilhões de anos. Aqui na Terra, 4 bilhões de anos. No caso aí, tem 1 bilhão de anos, ou tem 500 milhões de anos. E aí pronto. Já o escândalo estava feito. Se você fosse capaz de admitir isso, porque nas contas genealógicas da Bíblia, no Velho Testamento, na genealogia de Adão e outras genealogias somadas, o mundo não poderia ter mais do que 6.000 anos. Então, infelizmente, a religião sempre anda no último vagão da história do conhecimento humano. O que eu vejo de diferente que está acontecendo agora, começando a acontecer, é que não é a religião que vai ser a parceira da ciência. Quem será a parceira da ciência será a espiritualidade. A espiritualidade será, eu vejo o futuro, com a religião sempre existindo, porque sempre haverá mentes para a religião, e a religião sempre será uma babá conveniente para certos estados mentais dependentes. No entanto, o que vai crescer mesmo é a associação da espiritualidade da fé com a ciência. Isso aí tende a se desenvolver e eu espero que cresça. E eu vejo um futuro onde teólogos e filósofos estarão andando de mãos dadas com a ciência em todos os níveis. Das religiões humanas, a que tem menos medo da ciência e melhor trabalha com ela, de todas elas, é o budismo. Como o budismo não tem um Deus criador, ele não tem um Deus pessoal, não tem nenhum Deus para se ofender em lugar nenhum. Então ele lida com a ciência com muito mais naturalidade.